Bom dia. Vamos dar um bom dia para o professor Marcos, que está aí na tela, lá de Minas Gerais, de Frutal, falando com vocês. Bom dia. E essa etapa agora é o começo do final. Tá? Ou seja, quando vocês vão fazer o resumo expandido de vocês. E o professor Marcos, o nosso convidado hoje, tá? Tem muita experiência em pesquisa científica, né? Tem muitos artigos científicos publicados, e ele vai estar falando para vocês sobre a estrutura geral. A gente vai continuar isso no mês que vem, onde nós vamos ali no quadro, e eu vou dar uma estrutura geral para vocês sobre o texto, o resumo que vocês vão fazer, de 2 páginas só. Tá? Mas 2 páginas que dão trabalho. E é importante vocês prestarem atenção e depois tirarem suas dúvidas aqui, que eu sei que tem excelentes trabalhos sendo desenvolvidos aqui. E depois, inclusive, eu quero que uns 3 de vocês, pelo menos, falem um pouco sobre os trabalhos que estão realizando para compartilhar com o professor Marcos e para a gente fazer uma troca de ideias e de perguntas aqui. Ei, pessoal, lá no fundo, vamos prestar atenção que depois eu posso concentrar e abordar assim com o microfone lá no fundo. Tá? Vamos prestar atenção, é importante isso para vocês. Nós estamos desde março, desde 28 de março, quando foi o primeiro encontro lá no ginásio, trabalhando com vocês isso. E os professores aqui da escola têm trabalhado no dia a dia com os projetos que vocês estão fazendo, certo? Professor Marcos é colega, né? É amigo e foi contemporâneo lá em Piracicaba, quando eu e ele fazíamos mestrado, doutorado, morava lá em Piracicaba, São Paulo, né? Lá entre 2010 e 2015, quando eu morei por lá. Professor Marcos Siqueira é atualmente professor adjunto da Universidade Estadual de Minas Gerais, é o campus lá de Frutal, divisa com o estado de São Paulo. Tá? Trabalha na área de genética de populações, genética da conservação, e traz as suas reflexões, traz uma apresentação muito bacana, muito legal, né, contextualizando cenas de filmes para dar algumas dicas para vocês sobre a estrutura geral de um artigo científico. Tá? Então, vou deixar a palavra com o professor, fique à vontade, obrigado mais uma vez, 3ª vez que ele está falando lá com a gente, lá de Minas Gerais hoje. Obrigado, Marcos. Pode estar com você. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Consegue me ouvir? Sim? Legal. Eu sou professor já faz algum tempo, trabalho com ciência também já há algum tempo. Já dei palestras desde o Japão, Estados Unidos, Europa, Brasil, vários estados, mas acho que é a primeira vez na vida que eu dou a mesma palestra 3 vezes na manhã. Então, para mim é um desafio, é uma satisfação muito grande estar no Rio Grande do Sul, mesmo que dessa forma limitada, remota. Eu tenho uma paixão muito grande pela esse estado, até por conta da minha família, que é de Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, tenho alguns familiares espalhados aí pelo Rio Grande do Sul. Como o professor Enéas me apresentou, nós já somos colegas aí de pós-graduação, e eu tenho um prazer também muito grande de falar com um público do ensino básico, fundamental, médio, porque vocês também podem ser cientistas, vocês podem desenvolver boas pesquisas, e eu vou em muitas escolas, muitos colégios daqui da região falar sobre esse assunto. Eu poderia dar uma aula bem chata para vocês, porque o assunto de redação científica não é um assunto muito fácil de falar. Então eu queria pedir a atenção de cada um, mesmo de cada um de vocês sobre esse assunto, que vocês deixassem um pouquinho o celular de lado. Eu montei uma palestra com muito carinho, assim, com bastante imagens, pouco texto. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar e tenho a certeza que muitos do que vão me ouvir, né, farão faculdade, farão algum curso na universidade,
Provavelmente alguns de vocês vão fazer mestrado e doutorado, por incrível que pareça, às vezes vocês acham, eu não vou fazer, mas lá na frente vocês vão fazer, e vocês vão ficar com esse assunto todos os dias. Vai ser o feijão com arroz, né? Então é a primeira vez, provavelmente, que vocês estão ouvindo esse assunto, redação científica. E eu vou tentar ser o mais didático possível e a gente pode fazer aí um jogo de perguntas e respostas no final. Lembrando, no caderno de vocês, não existe perguntas bobas. Bobas é aquele, bobo ou boba é aquele que não deixa, que deixa aquela dúvida para sempre, que não tira aquela questão da cabeça que muitas vezes nos incomoda. Pessoal, mas vamos então ao ponto central, né? O que é redação científica? Eu já não estou falando do que ciência, mas do que é a redação científica? A redação é uma forma de arte. Como tem vários tipos de arte, né? A redação também é uma delas, a redação científica. E ela tem o propósito de fazer comunicação. Você escreve um documento científico para se comunicar com outras pessoas, com o público. Se não houver essa comunicação, você não está estabelecendo a arte como um todo. E qualquer forma de arte, como vocês devem imaginar, ela tem preceitos, regras, condutas, né? O cinema tem as suas condutas, né? O Charlie Chaplin, por exemplo, ele foi o precursor, o cara, né? que gerou uma comunicação, digamos, humorística, né? E foi o pai do humor, né? E as homenagens aqui a ele, mas a redação científica também tem algumas normas e condutas. E é a partir delas que a gente tem que começar a olhar com um determinado olhar mais cauteloso para poder fazer a boa comunicação, né? E sendo a redação científica como parte de um texto, e esse texto pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, pode ser um relatório científico, pode ser um resumo expandido para um congresso, que é algo que vocês provavelmente vão ter que fazer, um resumo para uma feira de ciências, né? Um artigo científico, que é o top dos tops, né? Tudo isso são documentos escritos, né? E esses documentos escritos vão ser lidos por outras pessoas. E o que é preciso que esse documento tenha, né? Ou como é que deve ser esse documento? Ele deve ser convincente, ele deve ser explicativo, ele deve ser coerente e ele tem que ter também uma dose de criatividade. Obviamente que uma criatividade dentro daqueles pressupostos científicos, né? Você não pode ser criativo ao seu modo, né? Numa linguagem científica. Você tem que entender como essa criatividade pode ser aproveitada. Então, tem algumas particularidades. E eu pergunto para vocês, por que é difícil escrever um artigo científico, um documento científico? Bom, para isso nós temos que ir no passado e também no futuro, né? Nós temos que entender por que existem barreiras que fazem com que uma redação científica seja complicada. Eu vou responder um pouquinho para vocês como experiência. Quem daí não passa algumas horas nas redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, até a internet de uma forma geral. E isso não é leitura, gente. A gente não está lendo livros, bons livros, né? Isso dificulta, obviamente, numa escrita científica. Se você não consegue ler, você não vai conseguir escrever. Então, se você consegue viajar nesse tempo, você consegue identificar alguns gargalos, algumas barreiras que travam essa boa escrita científica. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, comecem a ler livros, ou e-books, não deixam de ser livros, né, eletrônicos, mas leiam coisas boas de qualidade. Por quê? Porque se nós não fizermos essa leitura, nós vamos ficar completamente perdidos. Nós não vamos saber onde encontrar as portas para começar sequer a iniciar a nossa pesquisa. Às vezes até a gente inicia, mas aí no meio da pesquisa a gente fica completamente perdido. E eu percebo isso dos alunos, percebo por que eles estão perdidos. Muito por conta da falta de leitura. Quanto mais você lê, certamente mais você vai escrever melhor, tá? E aí começa, né, a nossa viagem que tem sempre um início, provavelmente tem um fim,
mas o início, e esse início é esse embasamento de literatura que nos falta, né? A gente entender essas dicas que eu vou passar para vocês é legal, é importante, mas essa leitura que eu acho que é a base que falta na gente, eu acho que é um problema a ser resolvido imediatamente, tá? E para escrevermos um documento científico, seja ele qual formato for, tese, dissertação, enfim, resumo expandido, nós temos que aprender algumas técnicas. Técnicas essas que são ensinadas pelos mestres, pelos nossos professores, e essas técnicas, como vocês imaginam, não é aprendido de um dia para o outro, toma uma pílula, um comprimido, e você sai escrevendo bem, né? Você tem que exercitar. Esse exercício passa por uma leitura. Todo dia você lê um pouquinho, você escreve um pouquinho uma redação, isso você vai aprimorando ao longo do tempo. Então, o exercício é a base para a gente melhorar a nossa redação científica. E lembrando que a redação científica, ela surge como uma pergunta, né? Uma pergunta que vai chegar a uma conclusão. E essa conclusão pode mostrar, né, a ideia que mostra uma determinada verdade, não verdade absoluta, porque não existem verdades absolutas na ciência, até porque elas são provisórias. Elas podem durar uma determinada geração e depois se extinguir, né? Pode desaparecer. E outras perguntas e outras conclusões, outras verdades vão se sucedendo e vão alimentando a ciência, né? Uma arte viva, né, que toda hora vai mudando. E essa ciência, moçada, ela vem de dados. E esses dados são interpretados por nós, pelos cientistas. Então, a interpretação dos dados feitas pelos cientistas é uma arte que faz parte da redação científica. É uma subarte, né? Você tentar entender os dados. Quer dizer, você faz uma pesquisa, gasta um monte de dinheiro, leva um monte de pessoas, e aí gera um monte de dados e não sabe interpretar esses dados. Se você interpretar eles de forma errada, o que vai acontecer? Lá na sua conclusão, a conclusão vai estar perdida. Tá? E aí surgem dois conceitos que eu passo para vocês, que é o de cientista e pesquisador, que muita gente acha a mesma coisa. E, na verdade, o cientista ele vai usar a investigação para quê? Entender fenômenos. Né? Sejam gerais, universais, ele vai entender e ele vai gerar dados e vai interpretar. Então, os cientistas, ele cria, entende, interpreta. Tá? O pesquisador, né? Não, a gente usa no dia a dia esses dois termos de uma forma muito parecida, mas na verdade o pesquisador ele simplesmente vai relatar os dados e vai comparar esses dados com a literatura. Ele relata de outros cientistas, né? Então o pesquisador ele meramente vai relatar e às vezes ele gera uma discussão fofoca. Ah, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo, aquela falou aquilo, aquele falou aquilo, aquele falou aquilo, e fica essa fofoquice. Então, na verdade, a gente tem que dar uma maior atenção ao cientista, o que ele faz e o que ele produz. É isso que é ciência. Tá? E o cientista, ele tem uma escola, né, ele tem um conhecimento metodológico e de uma filosofia da ciência que faz com que ele seja mais calmo e menos furioso. A ciência precisa que seja feita de uma forma mais tranquila, com bastante detalhamento, com bastantes informações, para você chegar a uma conclusão, de fato, que faça com que a ciência evolua. Então, essa escola de metodologia e essa escola de filosofia estão atrelados, sobretudo, ao cientista. E o cientista, quando ele vai montar o seu documento, vai elaborar a sua redação, ele tem várias partes, né? Várias estruturas dentro do artigo, dentro de um documento científico. E a primeira parte é o título. Quem não conhece Titanic, o filme Titanic, olha o nome do título, olha o tamanho do título. Titanic é uma palavra que fica na cabeça. E quando a gente pensa num título muito grande, né, de qualquer trabalho científico, é muito complicado a gente memorizar esse título. Então, o título é a primeira coisa que o leitor... A gente nunca pode esquecer do leitor, porque a gente está fazendo um trabalho só por fazer? Não, alguém vai ler, provavelmente um público muito grande. Então tem que ser um título que capture a atenção, que faça com que
o leitor vai ler. Nós temos muitos trabalhos. Eu aqui na minha mesa tenho centenas de trabalhos para ler. Tem uma fila de trabalhos para ler. E eu vou provavelmente ler aquele que o título me capte a atenção, né? Então, muita atenção na hora de vocês escolherem o título do trabalho. Ele deve ser curto, ele deve ser balançado, menos acadêmico possível, não tão técnico, para que todas as pessoas, e até pessoas que não são da área da sua pesquisa, tenham vontade de ler o trabalho. Ele deve expressar o que o seu trabalho, o que o seu artigo tenha de mais importante. O que o seu trabalho tem de muito importante? Muito mesmo. Tem que vir no título, não obrigatoriamente, mas isso vai facilitar que o leitor pegue o seu trabalho ao invés do trabalho do colega do lado. Esse título ele deve responder ao problema da pesquisa que foi proposto e deve convencer o leitor, mas nunca enganar o leitor. A ciência não pode passar por esses problemas. Todo estudo, gente, ele é feito em algum lugar, correto? Todo estudo ele é feito em algum lugar. Mas nem todo lugar ele deve constar no título. Muitas vezes, quando a gente coloca o lugar no título, a gente resume a nossa pesquisa só àquela localidade. E muitas pessoas de outras localidades falam, aquela pesquisa foi feita naquele local, então aquilo ali é só para aquele local mesmo, aquela pesquisa é só daquela região. E não, você pode fazer uma pesquisa tirando o nome do lugar para que seja desenvolvida em todas as partes de um país, de um planeta até, né? Não, quando a gente trabalha com várias espécies, vocês sabem que as espécies são compostas por nomes científicos, não necessariamente esse nome científico deve aparecer no título. E por que não? Vocês conhecem o nome científico de todas as espécies de plantas e animais? Não, eu também não. Quando você tira o nome científico e coloca o nome popular, fica mais fácil qualquer pessoa entre nós de ler o título, ou seja, capta mais leitores, né? Será que o título pode ser feito em formato de pergunta? Pode. E aí, no final, você vai responder a sua pergunta. Reparem nesse título aqui, ó. Estresse e memorização entre adolescentes. É um título de um trabalho. Repara que título foi estranho. Para mim ficou estranho. E se eu utilizar apenas um detalhe, olha como é que a qualidade do título fica melhor. Estresse prejudica a memorização entre adolescentes, ou em adolescentes. Então, quando vocês começarem a analisar o título de vocês, se coloquem no lugar do público que vai ler o título. Ele é muito importante. E é o primeiro passo para que o trabalho de vocês seja lido. Depois do título, vem, obviamente, os autores, todas as pessoas que fizeram parte desse trabalho. Normalmente, o nome do orientador vem em último lugar, o nome de vocês, quem idealizou a pesquisa, vem em primeiro, e aí no meio desse pessoal podem vir vários coautores que ajudaram que o trabalho seja desenvolvido, né? E esses coautores devem fazer parte dessa lista, tá? Agora, reparem só, quem não discutiu os dados do trabalho não pode ser autor. Todo mundo que é autor tem que discutir os dados, tem que fazer parte, imersão na pesquisa de vocês. Quem analisa os dados estatisticamente, eu não acho que deva ser autor, né? Porque o cara que analisa os dados, né, também tem que ajudar a discutir esses dados. Ele não pode ser só analisar, toma os teus dados e boa, se vira. Ele tem que ajudar você a fazer parte, então, do desenvolvimento do trabalho. Quem formatou o trabalho, colocou no mesmo tamanho as letras do texto, etc. e tal, também não é autor, né? Ele tem que ajudar a desenvolver, a concepcionar o trabalho. E a mãe, o nosso pai, que trouxe aqueles cafezinhos maravilhosos na hora que a gente estava até tarde da noite escrevendo o trabalho, eles não são de fato autores. Eles ajudaram a fazer a pesquisa e podem ir em agradecimentos. Está de bom tamanho. Depois da autoria, pessoal, vem a parte que é escrita no final do trabalho. Quando você fez tudo, você vai escrever o resumo. E podem ter certeza, pessoal, o resumo é a parte mais difícil. É onde concentra num único ponto toda a história do nosso trabalho. Então, o resumo, ele é um texto curto, que ele apresenta vários spoilers, ele pode apresentar vários dados da nossa pesquisa, né? Para exatamente captar, depois do título, o resumo vai ser o cartão de visitas. Eu vou ler o resumo e vou falar assim, poxa, esse resumo tá bacana, tem um monte de dados. Eu vou ler as 18 páginas
faltantes, né? Porque o resumo é pequenininho. Então, ele pode apresentar, de fato, não é uma carta, pessoal, né? Eu estou colocando aqui cartas para a Julieta para brincar, para fazer um pouco de uma sátira, mas ele é um resuminho bem curto que pode, sim, apresentar alguns spoilers. Ele vai ser escrito, como eu falei, depois que a conclusão foi finalizada. A gente vai adicionar palavras-chave a esse resumo, lembrando que essas palavras-chave não podem constar no título, né? Tem que ser palavras diferentes, para ajudar depois a identificar o seu trabalho na internet. Ele pode e deve ser curto, aí na faixa de 100 a 250 palavras. Isso pode variar um pouquinho de revista para revista, mas é um texto em bloco, não tem parágrafo, não tem citação. A gente deve extrair um máximo de boas ideias de todo o trabalho nesse texto bem curto, tá? Não pode ter citações, figuras, tabelas, e ele tem uma sequência lógica para desenvolver esse resumo. Você vai apresentar a introdução, a problematização, a justificativa no início do seu resumo. 2, 3 frases. Não é uma regra, pessoal, mas vocês têm que ser bem enxutos no número de caracteres, né? Aí você coloca o seu objetivo, que é uma frase, né, que eu vou falar sobre os objetivos aqui para frente. Coloca um pouquinho de material e métodos, os principais aspectos da sua metodologia, os principais resultados. Você não vai discutir o seu trabalho no resumo, você só vai colocar os resultados e a sua conclusão que responde ao seu objetivo. Então, o resumo tem essa sequência. Gente, tem muita galera que tem dificuldade de escrever resumo. Como é que eu aprendo a escrever esse resumo bem feito? Lendo. Pegando vários artigos, ler 1, 2, 20, 30, 500, 200 artigos, aí você pega o jeito de escrever. Não é complicado, mas não se aprende de um dia para o outro. O resumo, ele é procedido, né? A gente tem um resumo em inglês que se chama abstract e que ele faz parte do documento, né? Seja de um artigo científico, seja de uma tese. Normalmente, em resumos expandidos de congressos, se forem congressos nacionais, né, não tem esse abstract do resumo, você já vai para a introdução. E o inglês, obviamente, que faz parte da ciência, se vocês observarem, 96% das revistas científicas são em inglês, tá, no mundo todo. Então, o Google Tradutor ele pode ser uma ferramenta para, eu não sei ler inglês, então não vou ler. Não, você pode copiar trechos do artigo, até o artigo inteiro em inglês, e colocar no Google Tradutor, que dá uma ajuda. O Google Tradutor ele tem melhorado. Então, hoje, pessoal, quem não entende inglês, isso não é um empecilho de você não ler um artigo científico. Você pode colocar no Google Tradutor e ele fazer essa tradução, que fica mais ou menos, mas dá para entender o contexto da história, né? Então, eu coloquei aqui o Google Tradutor só é bom para quem sabe inglês. Não é bem assim. Na verdade, a gente pode usar, mas contendo com algumas cautelas, tá? Bom, a gente sai, então, da introdução, né? A gente sai do resumo e do abstract para a introdução. Introdução, eu acho que talvez seja a parte mais fácil, mas muita gente tem dificuldade na forma conceitual de escrever uma introdução. E o que é uma introdução? É como você vai explicar, contar a história da sua pesquisa, sobretudo do que já foi feito para trás. Você vai introduzir o tema, né, ao leitor. Ele é um convite, ele não é nada mais do que um convite. Como o resumo também é, a introdução ela vai contextualizar em mais espaço, em mais detalhes. Ele vai contar um pouco da novela. E como é que é a composição de uma introdução? Ele vai fazer um contexto da pesquisa, vai mostrar a importância do seu estudo e vai fechar na introdução com um objetivo. Tá? Ele pode incluir termos, conceitos, definições, tudo com certo equilíbrio, porque também na introdução nós temos espaço, né? Nós temos um limite de espaço. Tá? Mas aí a gente pode colocar todos os estudos que já foram feitos, ou grande parte dos bons estudos foram feitos sobre aquele tema, né? A gente pode apresentar algumas premissas desse estudo que nós estamos realizando que vão gerar, que vão derivar até as nossas conclusões. Tá? Então, ele parte de um texto argumentativo, ele vai argumentar, ele vai ter uma certa criatividade, ele vai incluir um problema
que originou a nossa pesquisa, porque qualquer pesquisa surge de um problema, e o objetivo é a pergunta desse problema. Durante a introdução, pode conter até hipóteses da pesquisa. O que seriam essas hipóteses? São perguntas que nós colocamos e vamos responder ao longo da pesquisa. Será que naquela praia tem aquele tipo de camarão? Será que naquela praia tem aquele tipo de caranguejo? É a nossa pergunta. E eu vou colocar algumas metodologias para identificar se aquela espécie existe ou não. No final, podemos chegar à conclusão que não existe. Mas será que se a nossa pesquisa for expandida para 3 praias, a gente consegue identificar aquele caranguejo, camarão, sei lá o quê? Então a gente pode colocar hipótese na nossa pesquisa. E como eu falei, a gente tem que evitar textos muito longos, muito prolixos, né? Ter todo um cuidado com a informação que a gente vai revisar da literatura, cuidado com todo o texto que nós colocamos na introdução, porque eles têm que ser citados, sobretudo ideias que nós tiramos de outras pessoas. Né? Quando a gente não cita, a gente está cometendo um crime, a gente está cometendo o que a gente chama de plágio. Né? Então é muito importante a gente citar os trabalhos dos outros. E aí, durante a nossa introdução, a gente vai justificar lá no finalzinho o porquê da nossa pesquisa e qual o principal objetivo. E aí surge o momento, pessoal, que a gente fica um pouco perdido, né? Começa a ver uns fantasmas, umas almas penadas, a gente não sabe para onde a gente vai correr, como a gente vai desenvolver e escrever a nossa introdução. E não é fácil, pessoal. A introdução, apesar de ser a parte mais tranquila de um trabalho, se você não lê, realmente se torna um pesadelo. Então, a dica que eu dou para vocês hoje, pessoal, comecem a ler alguns trabalhos. Isso vai facilitar muito a vida de vocês. Mas eu desenvolvi aqui um exemplo, né, muito simples. Se nós vamos trabalhar, por exemplo, na nossa pesquisa aí na escola, sobre violência. Tá, Marcos, eu vou trabalhar com violência aqui na minha escola. Como é que eu vou começar a minha introdução? Digamos que a nossa introdução tem 3 parágrafos, começando pelo tema maior. Vou falar um pouquinho sobre violência no mundo. O que é a violência? Quais são as formas de violência? Né? E, obviamente, quem são os autores que publicaram esses trabalhos. Lá no meio termo, eu estou entrando num gargalo, vou falar um pouquinho sobre violência no Brasil. Né? Eu já afunilei. Será que existe algum tipo específico de violência no Brasil? Para onde tende essa violência? Subúrbio ou realmente nos centros de maior dinheiro? Enfim, que tipos de violência são essas? E eu posso terminar num aspecto mais detalhista, que é a violência que acontece na minha escola. Que tipos de violências acontecem? Será que alguém já publicou algum trabalho de violência na minha escola? Ou outros trabalhos na região, no estado do Rio Grande do Sul, que trabalharam sobre violência, em que aspecto? E aí eu posso falar na minha justificativa, que vai finalizar a minha introdução, e depois a gente fecha, então, no nosso objetivo. Ou seja, no final da introdução, o que é que vai entrar? Vai entrar justificativas. Eu contextualizei o leitor, contei a historinha da minha pesquisa, o que tem para trás, né? E aí eu vou justificar. Por que justificação? Quer dizer, você gastou tempo, dinheiro, pessoas para ajudarem a sua pesquisa, mas por que ela se faz necessária? Tudo na vida tem alguma justificativa, e o trabalho não é diferente. Então, essa justificativa tende a responder algumas perguntas. Por que eu realizo esse estudo? Qual é a minha venda do peixe? Eu tenho que vender o meu peixe. Né? Ela vem lá no final da introdução, ela vai mostrar a importância do estudo, quais são os motivos que vão validar o ponto final da introdução, que é o objetivo, né? E eu tenho alguns exemplos aqui. Reparem só, como justificativa. Pesquisamos alguma coisa porque é um tema ainda não estudado. Uma coisa porque é um tema, porque é um tema ainda não estudado. Me parece que essa justificação é meio fraquinha. Vamos tentar melhorá-la? Pesquisamos alguma coisa por esses motivos. Motivo A, motivo B, motivo C. Você está mostrando para o seu leitor quais são as razões, quais são os motivos que nós pesquisamos. E também, porque também ainda não é um tema estudado. Ou seja, falar só que não foi estudado fica muito vago, fica muito vazio. Então, contextualize a sua justificativa. Tá? E aí, chegando na parte que eu realmente acho mais interessante, porque é
início de qualquer pesquisa. Se a pesquisa é um problema e ela surge a partir de uma pergunta, e essa pergunta é o objetivo, eu acredito que o objetivo é o coração do trabalho. Se você não entender o seu coração, você não entende as outras partes do corpo do seu trabalho. Esse é um filme que eu sou apaixonado, Resgate do Soldado Ryan, um filme de guerra de 99. E qual o objetivo desse pelotão de guerra? Resgatar o Soldado Ryan. Acabou. Não muda. O Tom Hanks era o soldado Ryan que tinha que ser resgatado pelo pelotão, com vida de preferência, né? Com vida. Então, simples, curto e grosso. Resgatar o Soldado Ryan. É o objetivo. Existe um outro filme do Tom Hanks, que é O Herói do Rio Hudson, de 2016, mais recente. Quem não viu, obrigatório. Quem viu deve se lembrar que o avião, que ele é o comandante, né, tem um problema nas turbinas e começa a cair em plena cidade. E ele tem um objetivo. Vocês lembram qual é o objetivo desse piloto? Pousar no Rio Hudson. Né? Pousar o avião, porque ele não tem nenhuma pista para pousar perto. Ele só tem esse objetivo, pousar na pista. Tá? E, obviamente, com o maior número de pessoas vivas. Tá? Mas não tem outro objetivo secundário. Então, pessoal, o objetivo de vocês é um só. Pensem nele de forma concreta, curta e grossa, né? Como eu costumo sempre dizer. Então, esse objetivo, ele é apresentado na introdução do artigo, normalmente no final de toda aquela contextualização, ele é obrigatório, né? Ele é o problema que levou à pesquisa, ele é o seu foco do estudo, e aí poderá ter, eventualmente, objetivos específicos, são opcionais, mas muitas vezes esses objetivos específicos tendem a quem não tem muita experiência na ciência a se perder, porque não sabe qual é o geral, e aí tenta construir os específicos para encher linguiça. Né? Mas nós temos um objetivo importante que é o geral. E ele faz com que a gente chegue ao foco, né? A partir do objetivo, a gente vai fazer o levantamento da problemática. Né? E isso é muito importante. Né? E para a construção do objetivo, nós temos que usar verbos no sentido de ação e no infinitivo. Ou seja, refletir, mostrar, conhecer, identificar, caracterizar. Tá? Todos esses verbos que são verbos de ação no infinitivo, se vocês procurarem artigos científicos em português, todos eles e mais alguns devem constar como a primeira palavra do objetivo. Né? E vai mostrar com clareza o que a gente está ali fazendo. Bom, depois do objetivo, eu salto para onde? Metodologia, ou pode chamar também de material e métodos, depende da revista, depende das circunstâncias. É a mesma coisa, basicamente. E cada grupo, né, cada grupo de estudo tem a sua metodologia, a sua forma de desenvolver o trabalho, porque vai depender da pergunta. Um cara que trabalha, por exemplo, com tubarões no meio do oceano, provavelmente tem uma metodologia completamente diferente de um cara que trabalha com uma planta lá em cima da montanha. Né? São abordagens metodológicas diferentes. Mas material e métodos não deixa de ser uma receita de Ana Maria Braga. Lembrando que as metodologias elas podem ser usadas a partir de outros estudos prévios, mas elas podem ser desenvolvidas de forma única, né, de forma inicial, como foi o caso da primeira mulher que defendeu a tese nos Estados Unidos, não, penso que na França, agora eu não me lembro o nome do lugar que ela defendeu, me parece que é Paris, nesse filme maravilhoso, que foi a grande cientista. E essas metodologias, elas vão avançando ao longo do tempo. Tá? Ela, de fato, é a parte menos atrativa do trabalho, ela envolve detalhes, e como toda receita de bolo, ela tem que estar descrita para que outros pesquisadores possam copiar o seu trabalho e desenvolver novas pesquisas. Esse texto ele é um texto mais claro e objetivo, aquela parte inovadora de criatividade vai ficar para outras sessões, a metodologia é um pouco mais taxativa, mais quadradinha, né? Muito importante também, ela obedecer uma certa sequência. Tá? Então, por exemplo, na metodologia eu posso dividir em subitens, né, da metodologia, eu posso explicar o que é o sujeito, né, no caso o organismo, se eu estou trabalhando com tubarão, se eu estou trabalhando com planta, descrever um pouquinho. Pessoal, todas essas sessões têm limites de espaço. Isso tudo vai depender da revista, do tipo de documento científico que nós estamos elaborando.
Mas, normalmente, em material e métodos, eu vou explicar um pouquinho sobre qual o ator principal, né? No caso aqui, se eu trabalhar com algum organismo, eu tenho que estar explicando um pouquinho sobre ele, qual o local de estudo, se foi no Rio Grande do Sul, se foi no Amazonas, se foi, enfim, qual o delineamento, como é que eu vou desenvolver a pesquisa, que tipo de abordagem eu vou fazer, as técnicas para coleta de dados, se eu tive que mergulhar no rio, se eu estou coletando só mosquito, se eu estou fazendo um levantamento com questionários, que tipo de questionários são esses, abertos, fechados, tá? Eu tenho que explicar um pouquinho como é que foram as técnicas e, naturalmente, como é que estatisticamente eu analisei os meus dados, né? Eu tenho que mostrar para o leitor qual foi a análise de dados que eu fiz. Eu fiz uma média, eu fiz um somatório, eu fiz... Enfim, tem milhões de abordagens metodológicas em termos de estatística que a gente poderia discutir. Bom, material e métodos, a gente não cita empresas, instituições, pessoas, laboratórios. Mais uma vez, a gente vai mostrar aquela receita da Ana Maria Braga, basicamente. Ela é uma abordagem quantitativa, né? Principalmente naquela última parte, na parte de análise de dados estatísticos, a gente vai mostrar qual foi o teste estatístico que nós utilizamos. Tá? Aqueles dados são maiores que... Mas maiores, como é que você calculou isso? Como é que você obteve esses valores? Né? Você não precisa explicar como é que o cálculo foi feito. Né? Você tem, obrigatoriamente, que informar como esse teste estatístico foi usado. E a gente chega para a melhor parte, né? A gente usa a receita para chegar a dados. Né? Como é que esses dados foram obtidos? Como é que esses ingredientes que você colocou para fazer o bolo surgiu, né, numa determinada receita e se transformou numa sopa, num bolo? Alguma coisa, algum resultado você teve quando você utilizou essa metodologia. Alguma coisa você produziu, alguma coisa você gerou, criou. Tá? E aí, a metodologia, ela não deve ser misturada com resultados. Nunca. Metodologia é uma coisa, resultados é outra. Os resultados, eles podem eventualmente vir juntos com discussão. Mas eu, particularmente, professor Marcos, eu prefiro resultados separados de discussão. Em resultados, a gente vai ter a parte textual, mas é aí que vão entrar o quê? Figuras. A gente vai usar gráficos, fotos, tabelas, quadros, e naturalmente que essas imagens, elas têm que ter um bom design. Se eu pego um artigo e vejo que a figura está ruim, naturalmente eu vou falar assim, bom, se a figura está ruim, o texto deve estar pior. Né? Eu normalmente penso assim. E naturalmente que nós vamos usar figuras e tabelas que estão associadas ao nosso estudo. Não vamos pegar coisas aleatórias só para encher linguiça. As figuras e tabelas, elas têm que ser escolhidas de uma forma muito cautelosa. Ora, uma dica muito importante. Se usarmos os dados em tabelas, se a gente pegar os dados que a gente obteve, colocar em tabelas, então a gente não vai usar esses dados em gráficos. E aí você vai estar clonando coisa e vai estar enchendo linguiça. Ou você usa em tabelas, ou você usa em gráficos. Você não vai ficar repetindo a mesma informação de forma diferente. Nem pensar. Bom, durante o texto, você vai ter que referenciar aquelas figuras e tabelas. Como referenciar? Eu vou ter que chamar a figura e tabela. Você está escrevendo o texto e você coloca tabela 1, tabela 2 durante o texto e aí coloca a tabela ou a figura. Tá? Por exemplo, os dados da empresa X e das condições dos funcionários fumantes estão apresentados na tabela 1. Né? Esse foi o texto e eu estou chamando a tabela. Mas esse texto ficou meio pobrinho, né? Ficou meia boca. Vamos tentar fazer uma coisa melhor? A mesma informação, eu simplesmente melhorei, agreguei alguma informação adicional para dar um tchan especial ao meu texto. O hábito, porque eu estou falando, o hábito dos funcionários não fumantes da empresa X aumentou os valores leucocitários, dos leucócitos, da hemoglobina, do sangue. Tabela 1, estou chamando. Então, lá na tabela 1, eu vou ter esses dados sobre o hábito das pessoas que não são fumantes, que têm mais leucócitos, têm mais hemoglobina. Tá? Então, fica uma informação muito mais importante e eu estou fazendo aqui a minha chamada da tabela 1. E aí eu entro com a tabela 1. Não vou entrar com a tabela 1 2, 3 páginas depois. Tá? Então, a legenda também
legenda da tabela 1, ela vai ser autoexplicativa. E o que é uma legenda autoexplicativa? Ela tem a informação necessária para entender o que está ali na tabela. E muita gente pergunta, mas como é que eu faço uma legenda autoexplicativa? Bom, tape a sua tabela, a sua figura, e leia a sua legenda. Verifique o que está escrito na legenda, se de fato eu consigo entender essa tabela, essa figura que está falando, de forma clara. Se essa legenda for clara, eu tirar, bom, as coisas batem, então eu estou perto aí de uma legenda autoexplicativa. Para isso, a gente tem que ler artigos, pessoal, para a gente entender o que eu estou falando, né? Não é tão simples assim, mas vamos lá. Vocês vão ver em vários trabalhos que tabelas e quadros são diferentes, né? Tabelas somente linhas horizontais, quadros nós vamos ter linhas horizontais e verticais, são destinadas para dados diferentes, tabelas para dados analisados, quadros para dados informativos, tá? Os títulos das legendas têm que ter foco nos dados da nossa pesquisa. E olha um exemplo aqui de uma legenda que não foi muito bem sucedida, né? Dados médios e desvio padrão da taxa de crescimento, né? De uma figura 1 ou de uma tabela 1. Olha que bonito fica se eu melhorar um pouquinho essa legenda. Efeito do fumo em parâmetros hematológicos de adolescentes. E aí é a minha legenda da figura 1. Eu consigo entender o que essa tabela ou essa figura está falando. Ela está apresentando dados sobre o efeito do fumo. Agora, se eu falar só dados médios de padrão, taxa de crescimento de quê? Não tem mais nada ali que eu possa me sustentar para entender essa legenda. Bom, nunca apresente, como eu já tinha falado, os mesmos resultados na forma de figura e tabela. Tá? Isso é a coisa que eu mais vejo em trabalhos científicos. Isso é enchimento de linguiça e deve se evitar. E aí a gente cai na parte mais intelectualizada, que é a discussão. Como é que nós conseguimos gerar um texto argumentativo, de discussão, para que a gente consiga cruzar os nossos dados com o que já foi feito na literatura passada? Bom, a discussão, como eu já tinha falado, ela é muito mais interessante quando ela é separada dos resultados. Não é tarefa fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Ela, na discussão, ela vai mostrar os motivos que vão apresentar, os autores, né, sustentam aquelas conclusões que foram criadas. Nós desenvolvemos a nossa pesquisa, chegamos a uma conclusão, agora vamos ter que ter um texto argumentativo para chegar às conclusões que já estão criadas, né? Apenas nós vamos argumentar por que nós chegamos a isso. Ela valida a base empírica do estudo e as próprias conclusões do nosso trabalho. Ela vai demonstrar conclusões de uma forma bem geral. Na verdade, a conclusão ela pode estar inserida dentro da discussão. Ou seja, a gente pode ter um texto sem uma conclusão separada. A conclusão já está implícita na própria discussão. Bom, a gente pode iniciar com as principais conclusões do estudo, na parte da discussão, justificando aí os pontos de sustentação. Como é que a gente justifica? Com base na literatura, com base nos dados que já foram obtidos previamente. Tá? O que nós não podemos fazer é ficar comparando os nossos dados com outros estudos só por comparar, porque aí a gente está gerando a tal discussão fofoca. A gente tem que comparar e se sustentar cientificamente. Por que o meu dado foi diferente daquele dado ali, numa pesquisa muito similar? Isso é a discussão. Por quê? Né? E também não é regra iniciar cada parágrafo da discussão falando, por exemplo, dos meus dados. Eu não preciso falar primeiro dos meus dados e depois da literatura. Primeiro dos meus dados e depois da literatura. Eu posso cruzar tudo isso. Eu posso criar um texto completamente mesclado. Tá? E para a gente entender isso, naturalmente que a gente tem que ter uma leitura legal de artigos. Bom, na discussão, a gente tem que mostrar, e eu acho que é o ponto mais importante dessa parte do item discussão, é que na discussão o objetivo ele foi atingido, né? De uma forma ou de outra, mas que a pergunta foi respondida. E aí, qual a novidade, né, dos seus dados? O que ele trouxe realmente para a ciência? A gente tem que apresentar também isso na discussão. E aí a gente chega na conclusão.
que ela já pode, como eu já comentei, ela já pode estar intrínseca, já pode estar atrelada na discussão, ou se de fato a conclusão ela é separada e você tem que acertar na mousse aquele ponto, que é aquela pergunta que faz parte do objetivo, ela, de fato, a conclusão, ela vai ser a essência do trabalho científico. Ela vai ser a pedra dourada ali. Ela vai estar presente na discussão de uma forma direta, indireta, tá? E se eventualmente houver um tópico de conclusão, específico para a conclusão. Muito importante nesse ponto, pessoal, não criar especulação, né? A ciência não tem especulação. Talvez, né? Não, você tem que apresentar as suas conclusões, seja separadamente, seja num tópico individual, você tem que ser claro quanto às suas conclusões e não restringir apenas aos dados encontrados. Você pode ir um pouquinho mais além, você pode ampliar o foco até com os dados e conclusões de outros estudos, né? Gerar até teorias mais amplas, mas cuidado para você não viajar na maionese, tá? Então você tem que também ter uma certa sensibilidade. Na conclusão, você não vai apresentar citações, nem dados novos, tá? Ela tem uma sequência, a conclusão ela é bem simples, bem curta, com uma justificativa do objetivo do estudo, né, por que o seu trabalho foi importante, e validar a conclusão. Né, você vai encerrar com uma conclusão maior. E aí as considerações finais, você pode eventualmente, né, as considerações finais que faz parte da sua conclusão, você pode sugerir até eventualmente novas hipóteses para a pesquisa. Bom, se na minha praia eu não conseguir identificar aquele organismo, talvez se eu abrir para as praias mais a norte, eventualmente eu posso ter uma maior área de amostragem e posso identificar aqueles organismos. Estou dando um exemplo, mas você pode propor uma nova hipótese, uma nova abertura de área. E a gente chega no final da nossa viagem, que são as referências, as mais importantes. Eu sempre, quando começo fazendo uma pesquisa científica, eu começo pelas referências, começo a montar a minha biblioteca, né? A minha biblioteca em PDF, que é fundamental para você entender o assunto. Começa a ler várias coisas sobre aquele assunto, aí começa a colocar numa pastinha. E aí eu começo a alimentar essa pastinha à medida de artigos que eu vou encontrando. Bom, quando nós escrevemos o nosso trabalho científico, ele tem que ser padronizado. Não posso ter várias fontes de letras, vários tamanhos, enfim, a coisa tem que ser organizada. Tá? A gente, quando elabora um trabalho científico, principalmente um artigo, a ideia é que a gente não use como fonte de leitura trabalhos como monografia, dissertações e teses. Para desenvolvermos um trabalho muito bacana, eu sempre falo para meus alunos, leiam artigos científicos, tem muito artigo científico em português. A monografia, dissertação e tese pode te dar um foco, mas a ideia é que vocês não usem esses trabalhos, por exemplo, para referências. Não falo que não é possível, ele é possível. Mas vamos falar de exemplos bons. Exemplos bons são artigos. Então vamos citar artigos, vamos utilizar referências como artigos. Bom, referências lidas, referências que estão lá no final e que não foram citadas, não contam. Então você elimina, tá? A quantidade de citações que você tem que ter no texto, você tem que ter nas referências. Você tem que cruzar todos os dados. Se você cita Antônio 2020, lá nas referências vai ter que estar o trabalho de Antônio 2020. Beleza, pessoal? É isso, autor citado nas referências e não está no texto, não foi chamado no texto, você tem que tirar as referências. Se você cita no texto, você tem que ter nas referências. Gente, eu pego tanto trabalho científico durante um ano, eu vejo uma quantidade de falta de atenção nesse cruzamento de dados. Mais uma vez, o que eu cito no corpo do trabalho, eu tenho que ter nas referências. Se eu tenho 100 citações diferentes no corpo do trabalho, eu vou ter que ter 100 referências. Então, cuidado com isso, tá? Bom, a gente pode citar algumas páginas de sites confiáveis, né? Sites que realmente são importantes, sites da FAO, por exemplo, vários outros sites. Então, colocar a informação completa da página da internet, né? Saber citar o nome das pessoas é muito importante. Tem alguns nomes, algumas peculiaridades, como sobrenomes compostos. Por exemplo, Pedro Júnior é o sobrenome de uma pessoa.
não é Júnior o sobrenome da pessoa é Pedro Júnior, então a gente vai citar o Pedro Júnior. O Neto não é sobrenome, o sobrenome da pessoa é Oliveira Neto. Então o trabalho desses dois aí é Pedro Júnior e Oliveira Neto 2022, são dois autores, tá? Então cuidado na hora de saber citar as pessoas. Padronizar muito bem as referências mostra que você tem uma atenção ao seu trabalho, não deixar nenhuma incompleta e, mais uma vez, recorrer às boas bases de dados. Nós temos algumas bases fantásticas, como a Web of Science, a Scopus e a Medline, e tem uma base de dados que é em português, que é a Scopus, né? A Scopus não, a Cielo. A Cielo tem muitos trabalhos em português de pesquisas que já foram feitas e que vocês podem ler, baixar o PDF, enfim, para mim é uma das principais bases de dados para quem realmente está começando. Pessoal, essas são as estruturas de um trabalho que eu acho mais importante para passar para vocês como dicas. Isso não é uma aula, na verdade são dicas, tá? Então eu queria agradecer a atenção de vocês e deixar o meu e-mail aqui, ó, mvb, tá? siqueira@gmail.com. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, eu tenho certeza que o projeto do professor Enéas tem essa missão, passar esse conhecimento para vocês, mesmo introdutório, mas eu fico também aqui à disposição se vocês quiserem tirar alguma pesquisa, enfim. Eu dou parabéns aí pelo projeto do CNES, e eu aceitei porque eu confio nesse tipo de dinâmica, né, confio bastante, né, e eu quero desejar o maior sucesso assim, para vocês nos trabalhos, e fico então à disposição aí para a gente bater um papinho, queria saber um pouquinho mais da pesquisa de vocês. Obrigado mais uma vez. Ok, vamos bater uma salva de palmas. Ok, obrigado, professor Marcos, mais uma brilhante palestra. Pessoal, agora nós temos um tempo para perguntas. Quem que poderia resumir o que o professor Marcos falou? Pessoal, agora nós temos um tempo para perguntas. Alguém tem perguntas? Ou todo mundo está sabendo escrever o artigo? Se eu pedir, vocês entregam amanhã o artigo? Não? Então vocês têm dúvidas. Ana Carolina? Só um momento aqui. Eu vou passar pelo microfone, senão ele não vai ouvir, tá? Ana Carolina, ela tem um estudo muito legal que ela está fazendo, até fez reunião comigo, e ela tem uma pergunta, professor. Ali na justificativa que o professor apresentou para a gente, ela fala sobre algum... Pode ficar tranquilo. O que eu quero perguntar é que ali na justificativa que o professor passou para nós, fala para a gente fazer daquele jeito ali que ele nos passou. E a professora Tati, essa semana, enviou para nós no Class outro trabalho, outra forma de justificativa, sabe? Aí acabou que no primeiro formulário, no primeiro documento que ela entregou para nós no Class, ela fez da mesma forma que o professor apresentou para nós hoje. E dessa última vez que ela mandou a gente fazer a justificativa com citações. E aí as citações eu achei que fosse da revisão de literatura, né? Aí agora eu tô perdida, não sei se a gente faz como o professor falou, se eu não sei. Marcos, você entendeu a pergunta? Entendi, pergunta quente, pergunta bacana, pergunta que cria uma discussão saudável. Gostei muito da pergunta. Eu acho que a ciência ela não tem uma verdade pura, então ela não tem uma forma certa, completamente certa. Mas eu vejo, e não sei se o professor Enéas concorda comigo, que justificativa do seu projeto, ela não tem citação. Você vai
alencar, você vai incluir várias citações aí ao longo da tua introdução, com trabalhos que já foram feitos. Você vai fechar a sua introdução com uma justificativa por que esse trabalho é importante, e aí eu não vejo por que você citar, e vai criar um objetivo que também você não cita nada, você está objetivando alguma coisa. Então, eu não vejo por que, pelo menos dentro desse contexto de redação científica, por que você vai citar uma justificativa. É bem isso, Marcos, eu também concordo, só que o que está acontecendo? Daí eu vou justificar as duas formas de justificativa. Pessoal, depois vai dar problema nos trabalhos de vocês. Vamos escutar. Tá? É o seguinte, a professora Tati está trabalhando dessa forma, um pouco diferente com vocês, porque vocês estão começando, é a primeira vez que vocês estão trabalhando com escrita científica. Então, quando vocês estão fazendo justificativa, às vezes vocês estão trazendo elementos de outros autores, mesmo no momento de justificar. O que o professor Marcos quis dizer é que, de fato, a justificativa é o momento de vocês dizerem por que o trabalho de vocês é importante. Só que, mesmo assim, vocês estão ainda, às vezes, um pouquinho perdidos ali na hora do texto, né? Eu sei que é complicado para vocês que estão aprendendo língua portuguesa, matemática, várias outras disciplinas juntos. Então, por isso que a professora Tati assim, sugeriu que vocês incluíssem, na medida que, às vezes, vocês pegam algumas ideias de outros autores. Foi nessa abordagem, assim, Marcos. Mas é bem isso que você está dizendo, que, na verdade, a gente não costuma, né, colocar citações. Mas pela forma com que eles estão trabalhando, né, eles acabam tendo que fazer esse exercício, né, de transcrever o que eles leem com as palavras, com suas próprias palavras. Legal, legal. Mais perguntas, pessoal? Por favor, eu tenho certeza que vocês têm perguntas. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Eu queria saber, eu faço uma pergunta, eu queria saber, no meio desse pessoal todo que eu estou vendo aqui na minha janelinha, se alguém já começou a sua pesquisa e qual o objetivo principal da pesquisa? Aproveitando, Ana Carolina tem a pesquisa sobre doenças genéticas. Quer falar um pouquinho? Depois, outro voluntário, outra voluntária, por favor. Nosso projeto a gente está fazendo sobre as doenças genéticas e o nosso principal objetivo com esse projeto é passar para a comunidade escolar a importância do estudo das doenças genéticas e tem várias formas de tratamento. Também a gente fala um pouco sobre a terapia gênica, que a professora Ananias trouxe na última palestra para nós. A gente fala sobre fertilização in vitro, que através de um embrião é possível detectar doenças genéticas. E a gente fala a importância desse estudo, que graças ao estudo das doenças genéticas surgiram essas formas de tratamento e assim. E qual que é a metodologia? Qual que é a metodologia do questionário? Fala um pouquinho sobre aquele questionário que você está elaborando. A gente fez o questionário e o nosso público-alvo, né, foi direcionado aos professores e aos alunos. Inclusive, se vocês quiserem responder, porque nós temos poucas perguntas, poucas respostas ainda. E aí a gente fez... eu fiquei até meio chocada com algumas respostas, porque... eu dei opções de doenças, tinha uma pergunta se na família dessa pessoa existe algum tipo de doença genética. E aí eu dei as opções, né? E na pergunta abaixo eu perguntei se as pessoas sabiam que as doenças citadas acima eram doenças genéticas. Câncer, diabetes, síndrome de Down, daltonismo, e muitas pessoas responderam não. Então, eu fiquei muito chocada e também tinha uma pergunta se as pessoas achavam o estudo das doenças genéticas importante. Muitas pessoas também responderam não. Não sei se é por falta de
de entendimento, de conhecimento, ou se realmente tanto faz, mas por isso que eu acho que é importante assim, a gente falar sobre a importância das doenças genéticas, porque através desse questionário que a gente fez, muitas respostas eu sinceramente fiquei chocada, porque muita gente não entende, ou muita gente realmente não tem interesse, não quer entender. Mas eu acho importante a gente cada vez mais procurar esclarecer a importância do estudo para as pessoas poderem entender também, porque, querendo ou não, é um assunto muito importante e são coisas muito presentes no nosso dia a dia que acabam despercebido. Marcos, quer falar? No momento que ela começou a arguir, eu já entendi um pouquinho mais sobre a pesquisa, porque quando ela falou só de genética, eu falei, nossa, mas genética é tão amplo, então talvez é o que eu falo, contextualizar um pouquinho mais, principalmente no objetivo. Quando ela começou a falar genética, eu pensei, será que é genética de plantas, genética de animais, genética de ratinhos? Aí depois ela começou a explicar um pouquinho melhor e eu entendi. Legal, muito bom. É uma perspectiva assim, o que eles estão fazendo? Eles estão, no geral, aplicando questionários entre eles mesmos, entre o pessoal da escola, às vezes com a família, né? Já que a gente não pode sair por aí entrevistando pessoas, né? Mas isso, como é um projeto em nível escolar, então cada um tratou de um tema. Eu achei esse tema muito bacana, porque justamente até que ponto as pessoas têm uma percepção sobre doenças e a origem dessas doenças. E quando a origem delas é genética. Então, eu acho que esse é um trabalho que pode dar uma perspectiva interessante de como a comunidade escolar tem conhecimento sobre o assunto. Tem mais um outro... Tudo bem, Marcos? Nós temos aqui um projeto que está faltando 10 minutos para terminar aqui. Então, eu queria chamar aqui, né, o João. Eu não sei se ele pode vir aqui, eu posso apresentar. Isso. Então, as meninas, Marcos, elas têm um projeto, as meninas e o João, né, mais o Leonardo, elas têm um projeto, aqui na nossa escola a gente nunca teve um aluno surdo, né? Então, elas resolveram, são 5 participantes do grupo, né? Resolveram fazer um projeto, e o projeto deles é sobre a inclusão da disciplina de Libras, né? A inclusão da disciplina de Libras para melhorar, né, a comunicação com os alunos, com o aluno surdo e os outros alunos. Elas vão falar um pouco, né? Eu queria que, de repente, o João, através da professora... Tá, vou começar então com a Elisa. Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Elisa, da 33. E o nosso projeto é sobre Libras nas escolas. Oi, prof, tudo bem? A gente tem o objetivo de tentar conscientizar as pessoas e fazer os professores e os alunos pensarem melhor em incluir Libras como uma matéria, né? Incluir Libras no currículo escolar. Porque a gente está vendo muita dificuldade principalmente o João, que é a nossa inspiração para fazer, né, essa pesquisa, dos professores e dos alunos, né, conversarem com eles. A gente precisa saber o básico para se comunicar com eles. Então, esse é o objetivo principal. Quem sabe incluir Libras como uma matéria mesmo nas escolas, né, para se comunicar, é o básico. A gente fez a pesquisa, os questionários, a gente perguntou para os professores e para os alunos se eles já tinham, por exemplo, convivido com um aluno surdo, com um colega, e para os professores também, o que eles acham de ter essa disciplina na escola e se eles acham importante, qual é a importância. A gente perguntou para os intérpretes e para os surdos também qual era a dificuldade deles também
a gente queria saber se os alunos, o que eles faziam para incluir os alunos surdos também, né? Qual é a parte deles. E é isso. A Denise, quer falar um pouco? Tu quer falar sobre o projeto? Eu, primeiro aluno surdo, aqui na Escola Barão, sou o primeiro aluno surdo, e quero que os alunos aprendam Libras, para me ajudar, para comunicar. Quero que os alunos aprendam Libras para facilitar a comunicação dele com os colegas. Ele agradece ao professor Serginho por causa desse projeto, porque os alunos tiveram interesse de aprender Libras. Muito bom, muito bom. E eu tenho ao longo dos últimos 2 anos mergulhado no contexto das Libras, né? Eu sou professor, além de professor da Universidade de Minas Gerais, vou falar um pouco mais devagar para a professora fazer a interpretação. Eu também sou professor de EAD no Mato Grosso do Sul, e nós temos uma aluna surda, então todas as minhas aulas de biologia são traduzidas, né? E isso me criou uma sensibilidade muito grande ao longo dos últimos 2 anos. Eu aprendi um pouquinho algumas coisas de Libras, mas eu tenho que tomar vergonha na cara e me dedicar um pouquinho mais às Libras. É uma questão de falta de tempo mesmo. O que eu queria perguntar ao João, e eu já peço desculpa porque a minha limitação de sinais é muito básica, o que é que o João entendeu desse blá 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 meu? Se ele conseguiu pelas imagens, né? Eu acho que a palestra tem muitas imagens, isso facilita um pouco, pouco texto, mas eu queria saber o que o João entendeu assim de forma geral aí dessa apresentação. Acho que a gente podia fechar em chave de ouro com a resposta dele. Agora, se ele não entendeu nada, eu vou ter que preparar uma nova palestra. É que, na verdade, o João não estava aqui durante tá bom. Tá? Porque eu estava em sala de aula com ele, colocando uns outros trabalhos em dia. Tá? Mas ele está se inteirando do projeto, tá? Mas a tua palestra, infelizmente, ele não ouviu. Não ouviu, não, ele não estava aqui. Entendi. Muito bom. Vamos fazer uma foto. Eu vou tirar foto lá de trás e o pessoal só vira a cara para a câmera para mais aparecer. Pessoal, só para a gente finalizar esse belíssimo trabalho do professor Marcos, a gente vai tirar uma foto lá de trás. Vocês só se virem, né, para o professor Enéas, para a gente fazer uma foto junto com o professor Marcos. Então, professor Marcos, acho que o professor Enéas vai dar uma finalizada, mas, cara, eu só posso agradecer, foi perfeito, né? Infelizmente, Marcos, a distância, assim, o pessoal ele perde um pouco a atenção, né? Mas isso aí vai ficar para sempre, né? Porque Fica documentado, né? Fica documentado, gravado. Né? Muito bom. Claro, fica. Oi, Marcos. Muito obrigado aí de novo.
Desculpa a correria, o pessoal Não, o pessoal é ligeirinho, mas eu tô acostumado. é o ritmo escolar. O ritmo escolar. É um pouco diferente, né? Na faculdade a gente acaba com mais de medo, assim. Eu não aguentaria ser professor do ensino básico, fundamental, médio por um ano. Eu acho que eu tiro o chapéu a todos os professores do ensino básico, porque você percebe, né? Nós no ensino superior a gente tem um negócio mais Formal. formal, um negócio, e é muita gente, né? São turmas grandes, né? Eu tiro o chapéu. Mas conta sempre comigo, do que precisar, a gente está à disposição. Seja nesse projeto, ou você sabe que comigo não tem. Legal. Mas você viu como tem projetos bacanas, né? Então, eu trabalho já há muito tempo em feiras de ciências com o ensino básico. Então, o ensino básico, tanto de São Paulo como aqui de Minas, eles trazem experiências muito bacanas. Então, tem que investir, bater. Vai sair alguém bom. Certo. Obrigadão, então, por repetir 3 vezes. Essa foi única. Eu acho que não vai acontecer nessa vida, não. Tem sido assim. Os outros convites que eu tenho feito, todo mundo, olha, vai ter que dar 3 ou até 4 vezes. Eu estava pensando assim, as coisas agora estão começando a melhorar, né? Eu preciso ir a Porto Alegre, visitar minha família e a Pelotas também. Se coincidir, a gente marcar uma palestra presencial nesse estilo. Não 3, mas uma no auditório grande, a gente pode fazer uma brincadeira. Com certeza. De repente lá na URGS, né? Na URGS. Claro. É só uma questão de casar datas e vai dar certo. Eu vou lhe buscar no aeroporto, sem problema. Confirmar disso. 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros aqui, rapidinho. 100 quilômetros? Pertinho. É tudo 3 partes, até lá, é rapidinho. Não, tranquilo. Obrigadão, tá? Abraço. Professor, prazer. Depois você compartilha essa versão aí, final, comigo? Mando para você, e quando você tiver o vídeo, manda para mim. Vídeo do YouTube. As gravações depois eu vou dar uma editada. Uma editada, é bom. E a gente disponibiliza aí para você também, tá? Obrigadão. Abraço.